Boa tarde. Nós estamos aqui para mais um programa com música de Frédéric Chopin, que eu sempre digo que vai ser o último, mas me dá vontade de tocar mais. Não sei se será o último mesmo hoje. Hoje vamos ter duas obras importantes. A primeira balada, em sol maior, Op. 23, e alguns prelúdios. Os prelúdios, Chopin escreveu 24, um livro de 24 prelúdios, depois fez mais dois opus póstumos, e são obras assim já de um grande mestre. Ele fez 4 baladas, ele fez 4 scherzos, uma infinidade também de estudos, 24 estudos, improvisos, valsas, mazurcas, poloneses, uma obra só dedicada ao piano. Ele fez pouquíssimas obras para outros instrumentos, uma sonata para violoncelo, umas variações também, e ele foi o poeta do piano, como dizia André Gide. E eu, particularmente, quando recomeço a estudar Chopin, eu me sinto na Polônia. Talvez por ter sido o primeiro país estrangeiro que eu visitei. Com 18 anos eu fui para Varsóvia para participar do concurso Chopin, ainda muito jovem, ainda muito imatura, mas essa viagem me abriu portas, assim, um universo de música, de coisas boas, de arte, e uma cidade que tinha sido quase toda dizimada pela guerra, né? Todos ainda prédios no chão. Uma Varsóvia que eu encontrei em 55, assim, influenciada ainda pelo medo, pelo pavor da guerra, mas eu me sinto lá. E eu acho que dos 3 países onde eu estudei mais, que foi a França, a Polônia e a Áustria, eu me encontrei em casa na Polônia, porque eu tinha muitos amigos que tinham sido intérpretes no concurso, porque tem intérprete da língua alemã, intérprete da língua francesa, da língua inglesa, além do polonês. E eu fiquei muito amiga de vários rapazes, de várias moças, e essas amizades perduraram por muitos anos. Inclusive um deles, que foi o embaixador da Polônia aqui no Brasil, e que me descobriu no jornal tocando no festival Chopin, produzido por Dr. Ramírez Teixeira, grande amigo, no Teatro Apolo. Ele me descobriu e foi lá e disse para o meu marido: com todo respeito, o senhor sabe que eu me apaixonei por ela porque ela entrava no palco com os passos como se fosse uma bailarina. Foi uma coisa muito interessante. Bom, então, vamos começar com a balada, que é bastante difícil. Na época eu sofri um pouco para conseguir vencer. E hoje, com mais de 80 anos, ainda não venci toda. Ainda tem coisa que precisa estudar. E a música, o piano, os instrumentos são assim.
Vocês veem que eu ainda não venci totalmente. Ainda tenho que estudar mais. Bom, agora vamos entrar nos prelúdios. Eu guardo uma lembrança muito querida no meu coração do tempo de Varsóvia, porque eu encontrei uma professora, aliás, todas as minhas professoras foram muito boas, e professores homens também, mas essa da Polônia não tinha tido filhos, era casada com um professor de canto, um grande musicista também, e eles me adotaram. Eu ia 3 vezes por semana na casa deles para ter aula, isso depois do concurso, 3 anos depois, em 58. E o conservatório ainda tinha sido todo destruído pela guerra. O Conservatório Superior de Música não estava ainda reerguido. E eu tinha aulas na casa deles. Como ele era professor de piano, ou de canto, e ela de piano, eles tinham 2 salões separados, com pianos de cauda inteira, Steinway, e eu tinha aulas segundas, quartas e sextas, de 9 ao meio-dia. Um programa imenso, só Chopin. E eu acho que foi onde eu assimilei melhor os conhecimentos
da Madame Margherita Trombini Casuro, descendente de polonesa, descendente de italiano. O Trombini dela era italiano, o Casuro era do marido. E ela me chamava ma fille brésilienne. E eu a chamava mamãe polonesa. Eu estudei com ela 58 todo, depois eu voltei em 60 para outro concurso, depois novamente eu voltei em 67, já casada, para fazer pedagogia do piano. E a sonoridade, as coisas que ela me dizia em Chopin, a pedalização. Quando eu saía da Polônia, eu estava com a técnica, um cantabile chopiniano muito lindo, que perdia depois porque não tinha bons pianos para estudar. Às vezes na França tinha que alugar piano, e na Polônia era tudo, abrangia a bolsa de estudos, pagava tudo, até os pianos para estudarmos. E eu peguei aqui um depoimento de Liszt sobre os prelúdios de Chopin. Liszt diz: eles são admiráveis pela sua diversidade, pelo trabalho e pelo saber, pelo conhecimento que se encontra nessa obra, e que só se pode apreciar depois de um escrupuloso exame. Eles têm o fascínio livre e grande que caracteriza as obras de um gênio como Chopin. E realmente, cada prelúdio tem a sua história. São ritmos diversos, são sonoridades diversas, são andamentos diversos. Eu resolvi fazer hoje um pouco mais lento para que vocês possam assimilar todo o desenvolvimento das tonalidades. Esse primeiro, a Madame Casuro dizia: o intérprete tem que estar muito simplesmente sentada, sem grandes levantes, levantava muito o braço, guardando o pedal. O fraseado tem que ser muito correto, não deve fazer rubatos, sempre igual, fluente e fazendo atenção ao pedal. É o número 1. O número 2 tem uma mão esquerda que parece obsessão. É uma coisa monótona que faz. E a mão esquerda vai fazer um canto.
Você vê que é um canto miserável, desesperado, até mesmo grotesco. O terceiro é uma espécie de estudo para a mão esquerda, que tem todo o trajeto em semicolcheias, e ele bota simplesmente leve e esquerzando. Esquerzando é meio brincalhão, com nuances entre piano e pianíssimo. O quarto é o mais querido. Em uma paisagem de campo, com muita gente simples, se ouve o eco de um sofrimento já controlado. Agora, o interessante é que a mão esquerda tem os acordes que, vamos dizer, sustém o canto na mão direita. Mas eu quero que preste atenção às mudanças de harmonia. Outro dia, há pouco tempo, uns 6 meses atrás, eu ouvindo um programa de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, por um violonista com o seu violão, e fala desse prelúdio e o que descobre. A insensatez. E o Chopin.
obra de arte. Agora do quarto eu vou passar para o sexto, porque é mais conhecido como esse prelúdio. Ele é conhecido como o prelúdio da gota d'água, mas eles não aceitam na Polônia. Eles acham que é esse número 6. É esse o prelúdio da gota d'água. Chopin pode ter pensado na gota d'água, tanto nesse como no outro, mas não deixou escrito. Foram os editores da obra dele que denominou que esse ou o outro é o prelúdio da gota d'água. De qualquer maneira, os dois são lindos. O número 7 é o mais simples dos prelúdios. Apenas três linhas, mas que dizem tudo. O número 8, bastante difícil, ele tem elementos rítmicos diferentes. A esquerda faz isso. Em semicolcheias, e aqui faz. E é agitado.
Agora vamos para o número 10, em Dó sustenido menor. Agora vamos para o último em Ré menor. Esse é conhecido como prelúdio revolucionário, também não foi colocado por Chopin. Assim encerramos o programa de hoje, bem difícil, sem ninguém para virar as páginas, mas tem que aprender melhor esses 24 prelúdios e procurar fazer o que eu fiz há muitos anos atrás, os 24 prelúdios de Chopin e 24 prelúdios do primeiro volume do Cravo Bem Temperado de Bach. Fica muito lindo quando a gente bota os dois com tonalidades iguais. E o que eu notei quando eu toquei isso foi um concerto lá no Seminário Teológico Batista, que tinha na época um bom piano de cauda inteira, Kawai, acredito que ainda existe lá. E então eu notei o seguinte, porque começa
vamos dizer, com o prelúdio em dó maior, de Bach. Depois emenda com o de Chopin. E assim, eu notei o seguinte, que quando a gente toca o Bach e depois o Chopin, a gente muda um pouco o Chopin, entende? Como se o Bach, com todo o seu classicismo, toda aquela sua parte, não é? De 2 e 3 vozes, então influencia. O Chopin fica menos romântico quando a gente antecede o Bach. Toca ele, o Chopin depois do Bach. E o Chopin torna o Bach mais romântico. É muito interessante. Foi uma experiência maravilhosa que eu quero ver se eu consigo repetir. O negócio é encontrar um piano à altura, porque o Recife atualmente está sentindo a falta de um Steiner, como era o Steiner da UFPE, do teatro da UFPE, que não está mais lá porque o teatro está sendo reformado há mais de 2 anos. E esse piano está em salas lá no Centro de Artes, mas talvez não sejam bem refrigeradas, porque não pode ficar passando do úmido para o quente. É toda aí uma maneira de se guardar esses pianos. Os 2 do Santa Isabel também não são mais os mesmos, não é? O conservatório ainda mantém um bom Steiner, que já foi por 2 vezes a São Paulo para fazer um certo reparo. E está difícil agora para o pianista encontrar pianos assim que possam fazer essas grandes obras e responder a que o pianista quer fazer, né? Vamos ver se nós vamos na loteria, os músicos do Recife compram todos um piano. Até sábado próximo. Tchau.